Fala rapaziada, vamos começar agora na cara do gol, tá? Hoje, quarta-feira, muitos jogos pra gente comentar aqui. Nós temos também Copa do Brasil, então temos São Paulo e Atlético Mineiro, Bahia e Flamengo, além de Campeonato Brasileiro, jogos atrasados com Cruzeiro Internacional, Criciúma e Bragantino, tá? Temos Liga Champions League qualificação, né, o Qualify, e também a Conferência League, tá? Muitos jogos para estar comentando aqui com vocês, Campeonato Espanhol, e fica aqui ligado que eu vou comentar tudo, beleza? Lembrando que aqui na descrição eu deixei a Geração Green, que é um grupo gratuito onde eu compartilho com vocês bets minhas de pré-jogo, tá? E além de compartilhar bets de pré-jogo, eu também compartilho algumas no ao vivo, então vale muito a pena, tá, estar lá, beleza? Vamos lá, vou começar aqui com o Campeonato Brasileiro. Nós temos Cruzeiro Internacional, um jogo bem interessante, que inclusive eles se enfrentaram agora no final de semana, né, onde o Internacional, nos seus domínios, dentro da sua casa, venceu o Cruzeiro por 1-0 e foi um jogo onde o Internacional ditou realmente o ritmo de jogo, tá? Só que agora o jogo é na casa do Cruzeiro. E aqui no jogo do Cruzeiro, para esse jogo agora, o Cruzeiro tem a volta dos seus titulares. Vale lembrar que o Cruzeiro poupou muitos dos seus atletas por conta do jogo que teve no meio da semana contra o Boca Juniors, tá? E para esse jogo vai com o time completo, inclusive a volta do Matheus Pereira também, que é o principal jogador do time. Então isso aí faz muita, mas muita diferença, tá? Então acredito no jogo de amplo domínio do Cruzeiro. Eu gosto de estar a favor do gol do Cruzeiro, o Cruzeiro dentro de casa tem uma média de gols muito alta, só para mostrar aqui para vocês, ó, uma média de quase 2 gols por jogo, é uma média muito alta, tá? E uma média de gols sofridos muito baixa. Eu gosto de atuar no gol do Cruzeiro, para mim é uma boa, e também no mercado de escanteios. O Cruzeiro dentro de casa também tem uma média muito alta de escanteios, de pelo menos 5 escanteios por partida, tá? Então eu gosto também de olhar para o cenário do Cruzeiro marcar pelo menos 3 ali, 3, 4 cantos, que é bem bacana, tá? Então, além do gol do Cruzeiro, eu gosto do mercado de escanteios, porque eu acredito que o Cruzeiro vai ditar o ritmo do jogo, até por ir com o time titular. O jogo do Criciúma e Bragantino é um jogo que eu vou estar levando para ao vivo, porque o Bragantino contra o Flamengo teve ali 8 desfalques do time titular. Então, assim, a lista de desfalcados da equipe do Bragantino é muito alta. E o Criciúma é um time que oscila muito dentro de casa. Obviamente, os jogos do Bragantino e do Criciúma também, eu sempre fico ligado no over 1,5, tá? Sempre fico ligado no over 1,5. Só para mostrar aqui para vocês, ó, o Criciúma tem uma média de um pouco mais de um gol marcado e também um pouco mais de um gol sofrido. Uma média de 2 gols por jogo. A mesma coisa segue o Bragantino, tá? Uma média de um gol marcado por jogo, fora de casa, e uma média de um pouco mais, né, quase 2 gols sofridos, tá? Então ambos têm uma média muito alta de gols. Então eu gosto desse over 1,5. Eu não fiz no pré-jogo, vou trabalhar no ao vivo para buscar até mesmo uma cotação melhor e avaliar, até por conta dos desfalques que tem a equipe do Bragantino. Pela Copa do Brasil, nós temos dois jogos interessantes. O jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ainda sem o Hulk. O Atlético Mineiro que, por mais que tenha um grande elenco, ainda não vem apresentando um futebol belíssimo. É um time que vem oscilando bastante, é um time que vem jogando mal em vários jogos, principalmente nos jogos fora de casa. Já o São Paulo, né, poupou alguns dos seus atletas agora no final de semana, justamente para esse jogo da Copa do Brasil. Dentro de casa é sim favorito, tá? Além disso, a força defensiva do São Paulo é algo que se destaca bastante. E eu gosto de pensar no seguinte, que é uma duplinha que eu quero compartilhar aqui da Copa do Brasil com vocês, que é empate ao São Paulo. Eu não acredito que o São Paulo saia derrotado dentro do Morumbi para o Atlético Mineiro, apesar de ser um jogo muito duro. Então eu gosto do empate ao São Paulo, junto com o Flamengo mais um, tá? O que significa esse Flamengo mais um no handicap asiático? Se o Flamengo perder por um gol de diferença, a aposta é devolvida. Se o Flamengo perder por 2 gols, a gente toma head. Eu não acredito que o Flamengo deva perder por 2 gols. Por isso que eu gosto dessa dupla, tá? Por isso que eu gosto dessa dupla, porque eu não acredito que o Flamengo vai perder por 2 gols. Beleza? Óbvio, o Bahia dentro de casa é favorito diante do Flamengo, mas é um jogo muito duro, eu acredito. O Bahia ainda tem suas dificuldades ofensivas. É um time que tem dificuldade em marcar, mas é um time que se defende bem. Contra o Botafogo, eles tiveram muitas chances, mas também cederam muitas chances. Inclusive o Botafogo botou 2 bolas na trave. O goleiro do Bahia também fez grandes defesas, assim como o goleiro do Botafogo. Esse jogo, por ser um jogo de ida, acredito também que será um jogo muito truncado, tá? E por isso que para mim o handicap mais um Flamengo tá pagando muito bem, beleza? Então eu gosto de combinar o handicap mais um com o empate ou São Paulo. Os jogos da Champions League, galera, algo que eu já comentei aqui bastante com vocês, são jogos que eu levo para o ao vivo para trabalhar no ao vivo. Eu não gosto de trabalhar no pré-jogo. Por quê? São boas equipes, mas são equipes que defensivamente oscilam bastante.
Então, para mim, acaba sendo muito imprevisível a gente poder tomar essas decisões aqui de pré-jogo, sabe? Então, eu prefiro levar para o ao vivo. Mas, obviamente, tem uma tendência muito grande aqui que os jogos sejam com gols. Por que tem essa tendência? Porque o Boldo, por exemplo, venceu, então a Estrela Vermelha em casa vai com tudo para cima, vai fornecer o contra-ataque. Karabag a mesma coisa, o Slavia Praga a mesma coisa, acabou perdendo por 2-0 fora, dentro de casa, vai se expor mais. Então, todos os jogos aqui eu poderia recomendar para vocês o over 1,5. Só que o over 1,5, se a gente for parar para olhar, tá pagando muito pouco, 1,17, né? Vou pegar aqui outro jogo do Estrela Vermelha também que é favorável. Você vem olhar 1,20, entendeu? A cotação do over 1,5 é uma cotação baixa, aqui tá pagando até um pouco mais, sabe? Então, assim, é uma cotação boa aqui, mas está pagando muito baixo a cotação. Então não vale a pena para mim se expor num pré-jogo com uma cotação como essa. Eu prefiro trabalhar no ao vivo e buscar oportunidades melhores, beleza? Aqui na Liga Pokal, né, que é a Copa da Alemanha, obviamente o Leverkusen é muito favorito, deve entrar com um time totalmente reserva. Vale a pena estar de olho na vitória no primeiro tempo. Na Rússia, como é Copa da Rússia, é bom a gente esperar a escalação. Mas eu gosto de estar a favor, se for com o time titular do Lokomotiv Moscou dentro de casa, tá? Para vencer esse jogo. E gosto de estar a favor do Dinamo de Moscou contra o Samara, tá? Eu vejo os dois, ambos, favoritos demais aqui nos seus confrontos, tá? Mas tem que esperar a escalação, porque ambos também já estão com 6 pontos ali. E aí pode entrar com o time reserva. Na Arábia Saudita nós temos Al Hilal. E como vocês já sabem, Al Hilal temos o padrão, né? Como enfrenta essas equipes mais inferiores. Eu costumo apostar na vitória do primeiro tempo do Al Hilal, beleza? Se fosse contra uma equipe melhor, né, essas equipes que estão tendo muito investimento lá da Arábia, aí eu obviamente pensaria na vitória do Al Hilal se estivesse pagando bem, ou no handicap -1, que é para vencer com 2 gols, tá? Mas nesse caso aqui contra o Damak, uma equipe bem mais frágil, eu gosto de olhar para a vitória do Al Hilal no primeiro tempo. Na Espanha também tem alguns confrontos aqui que eu gosto bastante de estar de olho, tá? Um dos confrontos é a vitória do Atlético de Madrid. Como está pagando 1,30, dá para utilizar um handicap diante do Espanhol. Dentro de casa, o Atlético de Madrid é muito forte. É uma das equipes que vai brigar pelo título, sem sombra de dúvidas. Tá? Muito forte esse Atlético de Madrid, se reforçou muito bem. Gosto da vitória da Real Sociedade contra o Alavés. Aqui já não é um jogo tão fácil, né? O Real Sociedade começou até um pouco mais abaixo, perdeu o primeiro jogo dentro de casa, venceu o segundo jogo por 1-0 apenas. É uma equipe que perdeu ali o Merino no meio campo, mas continua sendo um time bem melhor do que o Alavés, tá? Então eu gosto de estar de olho nessa possível vitória da Real Sociedade. Só para mostrar para vocês, o Alavés ele perdeu para o Celta de Vigo por 2-1 e acabou empatando com o Real Betis. É uma equipe extremamente defensiva, tá? Mas eu gosto de estar a favor dessa vitória da Real Sociedade. Atlético Bilbao, que também diante do Valência é bem favorito, beleza? Eu gosto muito desse time do Atlético Bilbao, que apesar de não ter começado bem o campeonato espanhol, né, empatou o primeiro jogo com o Getafe, onde criou muitas oportunidades, mas deu mole, acabou cedendo um empate. Contra o Barcelona, normal essa derrota, porque o Barcelona é superior e estava jogando dentro de casa. A equipe do Valência também começou muito mal e já mostrou uma fragilidade defensiva muito grande. Perdeu para o Barcelona por 2-1, até aí tudo bem, mas tomou uma virada do Celta de Vigo por 3-1. O Celta de Vigo também que está com ofensivamente bem forte. E agora que o time do Atlético Bilbao já está entrando no ritmo, contra o Barcelona também jogou bem, não jogou mal não, tá? Eu acredito que dentro de casa possa vencer a equipe do Valência, beleza? Na Copa da Inglaterra, a gente também tem cotações ali bem mais baixas, né? Mas obviamente é estar de olho nos times da primeira divisão, Newcastle, Brentford, Southampton, West Ham aqui contra Bournemouth, tá de olho no Wolverhampton, mas tem que esperar as escalações, que muitas vezes as escalações aqui, por exemplo, da Copa da Inglaterra, a gente só tem acesso realmente 1 hora antes do jogo, tá? E além de ter acesso somente 1 hora antes do jogo, também é melhor levar para ao vivo para pegar cotações melhores. Por exemplo, o Brentford vai jogar fora de casa, tá pagando 1,30. Não vale a pena, tá? Só vale a pena se pegar ali numa cotação 1,55, 1,60. Por isso que é levar para ao vivo, tá? Essas são as análises para hoje. Que Deus nos abençoe. Vamos para cima e que seja uma quarta-feira muito lucrativa para todos nós, tá? Vamos embora.